Olá, muito obrigado a você que está acompanhando, assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN. Jornal OCN deste início de final de semana, portanto, uma excelente sexta-feira para você, na medida do possível, já que todo mundo e todo o Brasil, principalmente, passam por momentos difíceis, mas na medida do possível desejamos a você que seja uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e enviamos um grande abraço carinhoso para você que nos assiste pelos nossos perfis do Facebook, também tem a nossa página do Facebook do O Cubo Notícias. Agora também o Jornal ACN no Instagram, O Cubo Notícias, canal do YouTube do Cubo Notícias e o nosso site. Portanto, este abraço nós damos a você e agradecemos mais uma vez por estar nos assistindo nesta sexta-feira, né? Hoje, dia 24 de julho de 2020. Vamos começando o nosso Jornal OCN. Hoje nós temos muitas informações da região de Porangaba e da nossa região. Então nós vamos focar aí essas notícias do nosso município e das cidades vizinhas durante essa sexta-feira. E começamos, infelizmente, falando, né, dos números do coronavírus. Primeiro em todo o Brasil, os números nacionais, atualizados hoje de manhã, às 20 horas pelo consórcio de imprensa, né, com informações extraídas através das secretarias estaduais de saúde. E na sequência nós vamos apresentar os números da nossa região, que infelizmente está registrando números crescentes, o que é preocupante, né? Já que na próxima semana nós deveremos ter aí novamente o governo do estado de São Paulo fazendo uma nova atualização do Plano São Paulo para as regiões que são administradas pelas regionais de saúde, né? Nós estamos na regional de Bauru, fazendo divisa aí praticamente com a regional de Sorocaba. Ambas estão na fase laranja, mas não sei não, hein? Diante dos números que são crescentes, é preocupante. Vamos rezar para que esse índice de novas ocorrências não ultrapasse os 14% registrados no período anterior. Porque se nós tivermos um número crescente superior a 14% em comparação com os registros anteriores da atualização do Plano São Paulo, poderemos regredir, infelizmente, para a fase vermelha. Vamos rezar para que não cheguemos a essa proporção, a essa porcentagem. Então vamos lá, no Brasil, número total de mortos no Brasil, infelizmente, quase 85 mil. Eu não sei não, acho que hoje nós vamos ultrapassar os 85 mil mortos no Brasil. Por enquanto, o registro é de 84.251 mortes de coronavírus desde o começo da pandemia. São os números de hoje, das 8 horas da manhã, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Desde o balanço de ontem, às 20 horas, 3 estados atualizaram seus dados: Goiás, Piauí e Roraima. Os números consolidados, portanto, são 84.251 mortes confirmadas no Brasil, total de mortes desde o começo da pandemia, com registros de mais de 2.292.286 casos confirmados, sendo que praticamente 1,5 milhão são de pessoas já curadas. Mas no momento tivemos aí 2.292.286 casos confirmados. Olha, é praticamente 1% da população total do Brasil, né? Já que nós temos 220 mil brasileiros, a estimativa de 220 mil brasileiros. Então nós temos um número de brasileiros que infelizmente contraíram essa doença, é um número muito grande, muito preocupante e ainda crescente, demonstrando que nós ainda estamos no pico da pandemia e que infelizmente tanto
Ministério de Saúde quanto secretarias estaduais e municipais de saúde não estão dando conta de fazer o combate eficiente a essa doença, de modo geral, viu? Bom, gente, ontem às 20 horas o número total de mortos era de 84.207, hoje é de 84.251 e de mortes confirmadas, sendo que 1.317 foram confirmadas nas 24 horas, ou seja, de anteontem para ontem. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.055 óbitos. O Brasil vem registrando essa média de 1.050, 1.055, 1.046, conforme as variações dos dias, né? E é uma variação muito alta. Ontem, por exemplo, foi uma variação de 2% em relação aos dados registrados em 14 dias. Gente, é preocupante. É muito preocupante. Agora os números da nossa região. Na região de Itapetininga, 4.082 casos confirmados com 150 mortes. Tatuí continua liderando, continua sendo o epicentro da doença, com ampla contagem à frente do segundo colocado, que é o município de Itapetininga. Tatuí tem 967 casos registrados desde o começo da pandemia, com 34 mortes. Itapetininga, que vem como segundo município da região com mais casos, 463 com 28 mortes. Boituva, 430 com 14 mortes. Capão Bonito, 343 com 16 mortes. Guareí, 196 casos com 2 mortes, levando em consideração que 45% dos casos registrados em Guareí foram registrados dentro da penitenciária de Guareí, dentro do regime prisional que está instalado, na unidade prisional que está instalada no município de Guareí, tanto de funcionários quanto de detentos. É um número muito grande, 45% dos números totais do município de Guareí são referentes à unidade prisional, à penitenciária de Guareí. São 400, ou melhor, 196 casos com 2 mortes em Guareí. São Miguel Arcanjo, 183 com 9 mortes. Tietê, 178 com 7 mortes. Itapeva, 165 com 5 mortes. Angatuba, 142 com 3 mortes. Serquilho, 140 com 7 mortes. Pilar do Sul, 119 com 2 mortes. Tapiraí, 108 com 1 morte. Itararé, 89 com 2 mortes. Campina do Monte Alegre, um município pequeno que ainda está registrando alta no número de casos. 80 casos em Campina do Monte Alegre com 1 morte. Buri, também um município pequeno com muitos casos, 75 com 6 mortes. Ribeirão Branco, 70 com 1 morte. Guapiara, 57 com 7 mortes. Taxa de mortalidade alta em Guapiara. Ribeirão Grande, 55 com 1 morte. Cesário Lange, 45 com 2 mortes. Bernardino de Campos, 40. Itaberá, 37. Alambari, 31. Sarutaia, 24 casos com 1 morte. Taquarivaí, 12 casos. Riversul, 9 casos com 1 morte. Jumirim tem 9 casos. Quadra tem 6 casos. Praticamente que dobrou o número de casos no município de Quadra nos últimos 10 dias. Timburi, 4. Bom Sucesso do Itararé, 3. Nova Campina, 1. E o município de Óleo, 1 caso. Na região de Avaré, 1.200 casos confirmados com 43 mortes, sendo que o município de Avaré lidera, com 231 casos confirmados e 11 mortes. Além do número alto de casos, taxa de mortalidade também alta. Laranjal Paulista, 205 com 5 mortes. Piraju, 161 com 4 mortes. Conchas, município de Conchas, na região de Avaré, é o 4º colocado, 125 casos, teve uma explosão de casos nos últimos dias, a cidade vizinha de Conchas, 125 com 5 mortes. Itaporanga, 70 casos com 2 mortes. Paranapanema, 56 com 1 morte. Cerqueira César, 52 com 2 mortes. Taquarituba, 43 com 1 morte. Sarutaia, 41 com 2 mortes. Taguaí, 37 com 1 morte. Itaí, 37 com 1 morte. Fartura, 31 com 1 morte. Pereiras, 23 com 1 morte. Porangaba também tem 23 casos. Daqui a pouco nós vamos falar do município de Porangaba, né? No boletim do município. Manduri, 20 casos.
Arandu 19 com 3 mortes, Barão de Antonina 12 casos, Tejupá 11 casos, Torre de Pedra também teve números novos de casos esta semana, 8 casos com 2 mortes, Águas de Santa Bárbara 7 casos, Iaras 7 casos com 1 morte e Coronel Macedo teve um único caso que infelizmente evoluiu para óbito. Esses são os números do coronavírus nessa sexta-feira, gente, para os municípios da nossa região, e também nós destacamos aí os números de hoje de manhã aqui para o Brasil. Infelizmente, números crescentes, números preocupantes que demonstram que nós ainda estamos no pico da pandemia. Gente, agora com notícias da nossa região, dos municípios vizinhos, nós temos uma notícia aqui de Guareí, publicada pelo portal de notícias Jacutinga, da cidade de Guareí. Uma mulher foi presa em flagrante pela polícia por tráfico de drogas em Guareí. Isso daqui dá uma cadeia. Mais uma vez, em patrulhamento pelo bairro Floresta, ontem, quinta-feira, dia 23, uma equipe da Polícia Militar de Guareí avistou um indivíduo um homem se aproximando de uma casa, fazendo contato com uma mulher que estava naquela casa, e essa mulher entregou para ele um objeto e guardou algo dentro de um pote. Ao perceberem a presença da viatura, que estava observando à distância toda a ação, o homem fugiu. Ele empreendeu fuga, entrou no matagal que fica perto, margeando o bairro Floresta, enquanto a mulher, ela jogou o pote para dentro da residência e saiu correndo. Corre, negada! Corre. Não deu certo, né? A polícia na hora percebeu a atitude suspeita. Ao efetuar a abordagem, no momento que fez a abordagem, nada de ilícito estava na posse da mulher. Só que localizaram o pote, abriram o pote e encontraram lá dentro uma quantidade em dinheiro e também uma grande quantidade de entorpecentes. Conduzido essa parte, no caso a mulher, ela foi conduzida e também os entorpecentes foram apreendidos, foram levados até o plantão policial de Itapetininga, onde a mulher foi indiciada por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da justiça. Ela está presa. A operação contou com o apoio, inclusive, da Guarda Municipal de Guareí. Parabéns à ação da polícia e da Guarda Municipal de Guareí, que inibiram mais uma prática de tráfico, mais uma traficante solta, né? Avacalhando com a nossa sociedade, infelizmente, esses traficantes, mas ainda bem que a polícia inibiu essa prática. Jovens dinâmicos aí, só enchendo a cara de droga. Bom, gente, de Guareí nós vamos à cidade de Tatuí. Bom, o fato não aconteceu na cidade de Tatuí, né? A apreensão ou a prisão aconteceu em Capão Bonito. Demorou. Demorou. Do ex-prefeito de Tatuí, Ademir Sinori Borsato. Pois é, o senhor Ademir Borsato foi condenado em maio de 2018 por dispensa indevida de licitação. A informação está no portal G1 TV Tem. A TV Tem não conseguiu contato com os advogados do ex-prefeito. O ex-prefeito de Tatuí, Ademir Sinori Borsato, foi levado para a cadeia de Capão Bonito depois que a polícia cumpriu mandado de prisão nesta semana. Ele foi condenado em maio de 2018 por dispensa indevida de licitação durante o mandato de Ademir em 2004. 1.000 milhões de anos depois. Por isso que eu falo que demorou. Foi lá em 2004 e foi preso agora, por conta dessa prática, dessa suposta prática irregular, né? O ex-prefeito contratou uma empresa de serviços de limpeza por mais de R$63 mil. Na época, o valor máximo para contratos sem licitação era de R$8 mil. De acordo com a decisão judicial, Ademir foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto. Regime semiaberto. E pagamento de multa. Ele aguarda vaga para algum presídio da região. A TV Tem não conseguiu contato com os advogados do ex-prefeito.
Como a justiça é lenta no nosso Brasil em um fato de suposta prática irregular e flagrantemente irregular, nitidamente irregular, lá em 2004 foi gerar a prisão do ex-prefeito Ademir Borsato de Tatuí apenas 16 anos depois. 16 anos depois. E quando vem a pena, ainda é 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto. É justiça brasileira, né? Que coisa, né? Falando em prisão, gente, agora nós vamos com uma notícia que tem um pouco aí de regional e também local, né? Já que se trata de uma quadrilha que praticava furtos de veículos, onde uma pessoa foi presa em Porangaba, acusada de participar, de ser membro dessa quadrilha, uma mulher de 29 anos, né? Formação de quadrilha e tráfico de drogas ainda ela foi presa, porque foi flagrada no momento da prisão com diversas porções de cocaína. Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Bom, esse grupo, gente, que foi preso, foram várias pessoas presas, parece que 4, né? Visava furtar caminhonetes de marcas e modelos específicos, principalmente modelos Ford 100, a F100, né? A Ford F1000, F4000 e também modelos da Chevrolet, a D10 e a D20. A Polícia Civil de Avaré deflagrou na manhã do dia 21 a Operação Carros, com o objetivo de desmantelar uma quadrilha especializada na prática de crimes contra o patrimônio, principalmente furto de caminhonetes e outros veículos com motor movido a óleo diesel. Ao todo, 4 indivíduos foram presos temporariamente nas cidades de Ourinhos, Porangaba e Tatuí. Os agentes também deram cumprimento a mandados de busca domiciliar nessas localidades. Esse trabalho resultou na apreensão de peças, documentos e placas de identificação de veículos e telefones celulares. A única mulher da quadrilha, de 29 anos, foi localizada aqui em Porangaba, no bairro dos Nunes. Ela estava com dinheiro em espécie e 34 papelotes de cocaína, isso tudo dentro da casa dela, razão pela qual ela também foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Outro integrante tentou fugir do cerco policial pulando o muro da casa dele, onde ele morava. Ele escorregou, caiu de uma altura aproximada de 3 metros e machucou o braço e a perna direitos. Uma força-tarefa está empenhada no plantão policial de Avaré para elaborar os procedimentos decorrentes da operação, entre os quais boletins de ocorrência e as declarações dos investigados. Após esse trabalho, os presos foram encaminhados para a unidade de transição de Piraju, exceto a mulher, que foi transferida para a penitenciária feminina de Pirajuí. Coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, a ação contou com equipes formadas por policiais civis de Avaré, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, o DIZI, Cerqueira César e Piraju, bem como a DIG de Itapetininga, DIG de Ourinhos e a DIZI de Botucatu. Ao todo, 36 policiais civis e 12 viaturas foram destacadas para essa missão. Os integrantes da quadrilha, segundo a DIG, possuem extensas fichas criminais por delitos contra patrimônio. Todos eles. São figuraças. A maioria também é egressa do sistema penitenciário paulista. Um dos presos durante a operação, inclusive, estava procurado pelo judiciário por ter sido condenado em sentença definitiva a mais de 10 anos de prisão por roubo. Como que ele saiu ou como que ele ainda se mantinha em liberdade é que não se sabe. O cabeça da associação criminosa é residente em Ourinhos. Ele e os comparsas tiveram as prisões decretadas pela justiça depois que a DIG de Avaré reuniu provas robustas
que revelaram detalhes da organização, cujas atividades consistiam desde a subtração dos bens até a efetiva entrega dos mesmos a receptadores. Há suspeita de que o grupo também realizava adulteração de sinais identificadores dos veículos furtados. Adulteração de chassi, essas coisas. As investigações começaram em fevereiro deste ano após a subtração de uma caminhonete no bairro Veracruz, em Avaré. Desde então, a dimensão da quadrilha, sua forma de atuação e as preferências foram sendo conhecidas com a execução de diversas diligências, entre as quais coleta e cruzamento de informações, depoimentos de testemunhas, registros de dados, além de trabalho de campo e de inteligência. Os criminosos praticavam os furtos sempre durante a madrugada, tendo como alvo veículos estacionados em vias públicas. O grupo visava caminhonetes de marcas e modelos específicos, principalmente Ford F100, F1000, F4000 e Chevrolet D10 e D20. Mas veículos de menor porte e até caminhões também eram furtados pelo grupo recentemente. Eles mudaram um pouco a segmentação do crime. Ladrão. Ladrão com muito orgulho. Pelo depoimento do delegado, pela palavra do delegado Dr. Fabiano Ribeiro Ferreira da Silva, da DIG de Avaré, a opção por veículos antigos com motor a diesel é explicada pelo ramo de atividade no qual a quadrilha está inserida. Segundo o Dr. Fabiano, ele disse o seguinte: esses veículos possuem fácil aceitação de mercado, do mercado clandestino, é facilmente aceito pelo mercado clandestino de revenda de peças automotivas, portanto é um negócio que movimenta grande soma de valores. Nosso objetivo agora é tentar chegar nos receptadores para fechar o ciclo do trabalho, declarou o delegado. A expectativa da DIG de Avaré é que o resultado da Operação Carros permita o esclarecimento de pelo menos 20 ocorrências de furtos de veículos e a consequente punição dos envolvidos. Outro objetivo é tentar reparar de alguma forma o dano gerado a essas vítimas, praticamente 20 ou até mais pessoas, as quais, na grande maioria, utilizavam os veículos para trabalhar como meio de subsistência. Parabéns à polícia, portanto, a essa grande tarefa, essa força-tarefa que foi montada pela polícia, que colocou esses bandidos na cadeia, né? E, infelizmente, Porangaba está inserido no meio dessa matéria, já que a única mulher da quadrilha, uma mulher de 29 anos, foi presa lá no bairro dos Nunes, além de as investigações terem apontado a participação clara dela nessa quadrilha formada. A polícia também flagrou 36 papelotes de cocaína e quantidade de dinheiro na residência dessa mulher. Eu sei, gente, que tem muita gente nos pergunta, né? Mas quem é a mulher? Por que não coloca o nome? Por que não coloca o nome da mulher que foi presa? Gente, eu vou explicar mais uma vez. Desde o dia 3 de janeiro deste ano, entrou em vigor uma lei que se chama Lei de Abuso de Autoridade, né? Quando então o ministro da Justiça era o senhor Sérgio Moro. Portanto, em decorrência dessa lei, os agentes de segurança estão proibidos de passar o nome dessas pessoas. E apesar de nós sabermos quem se trata, termos até a imagem da pessoa aqui, nós não podemos publicar também, porque senão seria aberta uma investigação para saber se foram os agentes de segurança que passaram a informação. Então nós não queremos prejudicar os agentes de segurança em decorrência dessa lei. Mas também não gostamos dessa lei, porque não gostamos de não mostrar e responsabilizar as pessoas que praticam crimes. Mas enfim, esse é o governo do senhor Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, os paladinos da justiça, da dignidade e moralidade que chegaram para mudar o Brasil. Então, gente, a culpa não é nossa. Nós gostaríamos de colocar. Infelizmente, não é nossa a culpa, tá? Bom, gente, agora eu quero falar de um assunto aqui, infelizmente muito desagradável. Infelizmente muito desagradável. É uma tragédia que aconteceu
ontem em nosso município, né? E tem duas coisas que nós queremos destacar aqui a respeito dessa tragédia que aconteceu na nossa cidade aqui de Porangaba. Ontem, gente, por volta das 9h30 da manhã, uma criança de 4 anos foi encontrada flutuando nas águas de um lago, ou popularmente chamado um tanque, né? No bairro rural aqui de Porangaba. O fato aconteceu ontem de manhã, como eu disse. Após o desaparecimento, vizinhos o encontraram já flutuando sobre as águas desse lago. É um menino de apenas 4 anos que morreu afogado na manhã de ontem no bairro das Partes, em Porangaba. O incidente aconteceu por volta das 9h30. Segundo a Polícia Civil de Porangaba, a mãe da criança notou que seu filho não estava nas proximidades da casa e começou a procurá-lo. Vou enfatizar aqui. Vou enfatizar porque parece que tem gente que não entendeu. Eu acho difícil algumas pessoas entenderem. Segundo a Polícia Civil, as informações, gente, foram extraídas de um boletim de ocorrência da Polícia Civil. Tá? Então, segundo a Polícia Civil, a mãe notou a falta da criança na casa e começou a procurá-lo. Inclusive, consta também do boletim, em depoimento que foi prestado por testemunhas, que a mãe foi até a casa da avó da criança, que fica bem próxima, é uma propriedade rural próxima à casa da criança, ali no bairro das Partes, no bairro das Partes 2, aqui em Porangaba. Ela foi até a casa da avó da criança, imaginando que o menino estivesse lá. Após não encontrá-lo na casa da avó, a família ligou o sinal de alerta e ficou preocupada. Começou a perguntar sobre o paradeiro da criança em propriedades vizinhas. E os vizinhos também ficaram preocupados e começaram a ajudar nas buscas do garoto. Alguns minutos depois, um dos vizinhos o encontrou já inconsciente, flutuando nas águas de um lago. Os demais vizinhos e os pais foram até o local enquanto um dos colaboradores das buscas tentava reanimar a criança, segundo o boletim de ocorrência da Delegacia de Polícia aqui de Porangaba. Enfatizar isso sempre. Consta ainda no boletim de ocorrência, está escrito no boletim de ocorrência, que após várias tentativas de reanimação, o menino tossiu e voltou a respirar. O menino foi levado ao pronto atendimento de Porangaba, mas não resistiu e infelizmente faleceu. Os procedimentos foram feitos no pronto atendimento, mas ele chegou já inconsciente e não foi reanimado. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal e as causas do afogamento estão sendo investigadas. Eu quero só passar aqui o que está escrito no boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência diz o seguinte, diz o nome da pessoa, fulano de tal fez procedimentos de reanimação e, segundo os relatos, a criança tossiu e voltou a respirar. Momento em que foi levado ao pronto atendimento municipal, mas não resistiu e faleceu. Aqui diz o nome da pessoa que levou, mas não vou citar por respeito, né, a pessoa, aos envolvidos, né, nessa tragédia, nesse fato trágico. Se alguém agora tem alguma dúvida, eu peço para que procure a delegacia da Polícia Civil, né, para ver que realmente essa informação consta do boletim de ocorrência. O que não consta é como a criança foi levada. Diz que a criança foi levada ao pronto atendimento. Num primeiro momento nós colocamos, mas logo foi retificada a informação por pessoas que estavam presentes, né, na manhã, na trágica e terrível manhã de ontem no local, dizendo que os próprios vizinhos levaram o garoto ao hospital e não uma ambulância, e não o sistema de saúde aqui de Porangaba. Isso daí foi rapidamente retificado, mas ficou essa informação, essa primeira informação da ambulância, ficou menos de 10 minutos publicado lá no nosso site.
foi realmente uma informação precipitada, porque não consta do boletim de ocorrência. Nós até perguntamos para o agente como foi levado, ele disse não ter o conhecimento, mas foi rapidamente retificado e, infelizmente, teve gente inescrupulosa que quis criar polêmica em torno de uma tragédia, infelizmente sem precedentes aqui na nossa cidade. Infelizmente teve uma pessoa que usou essa tragédia e o nome do site para criar polêmica, para conseguir se aparecer, já que não consegue se aparecer pelos tributos próprios. Então, decidiu criar uma polêmica em cima desse assunto, né? Já que não consegue destaque ou aparecer por conta própria, por atributos próprios. Inclusive conseguiu algumas curtidinhas de algumas pessoas do mesmo nível, o que é irrelevante. Aí a pessoa colocou, em decorrência dessa informação, porque ainda existe as pessoas que testemunharam e falam, não, a criança já foi levada sem vida. Ela não foi reanimada. Eu até indaguei o agente de segurança da Polícia Civil que passou as informações e falei, mas a criança ela foi reanimada e depois faleceu? Estranho, geralmente quando é reanimada por afogamento, né? E o agente respondeu, é o que está no boletim, é o que foi repassado à polícia. Então nós temos que colocar a informação que consta dos meios oficiais. Não adianta distorcermos o que está no meio oficial. Não adianta distorcermos o que está na fonte oficial, sendo que tudo ainda segue sob investigação. E até o momento o que se tem de informação oficial, legalmente registrada, é essa informação. Mas tem gente que não entendeu e ficou ainda em cima dessa tragédia, como eu disse, criando polêmica para se aparecer, já que não consegue fazer isso pelos próprios atributos, né? E tem gente que curte isso, né? Enfim, você vai falar o que dessas pessoas? A história da humanidade está cheia de puxa-sacos. Eles são parasitas que florescem à sombra de quem tem poder. Aí a pessoa colocou, sei que teve intenção de informar, é uma atitude louvável sua intenção de informar, né? Mas em alguns casos as informações são incompletas, fora de contexto, tem que verificar suas fontes, evitar criar interpretações ambíguas e equivocadas, como se fosse possível nós entrarmos na cabeça de cada pessoa, de cada cidadão, e falar, olha, não pense assim, não tire a sua conclusão assim. A conclusão você tem que tirar desse jeito. A pessoa que escreveu isso não tem, sabe? Não entende que cada pessoa tem a sua maneira de assimilar a informação e tem, inclusive, a liberdade constitucional de interpretar e de dizer o que pensa. A respeito de uma informação, pode-se ter várias opiniões. Mas a pessoa não sabe disso. Acho que não tem preparo intelectual para saber disso. Aí disse que nós devemos continuar fazendo o nosso serviço de utilidade pública, mas tem que filtrar as fontes das informações. Bom, no primeiro momento ela disse, também disse que essa pessoa que tem um cargo comissionado na Secretaria de Saúde, deixo bem claro, não é a secretária de Saúde, a dona Marineide Hermida, porque ela é uma pessoa centrada, ela é uma pessoa capacitada, ela é uma pessoa que realmente merece estar onde está, ao contrário dessa cidadã.
essa pessoa que tem cargo comissionado na saúde disse que está há um ano lá na saúde e até hoje nunca viu nós procurarmos a secretaria para saber o que acontece lá. E que a secretaria está de portas abertas para qualquer informação. Bom, primeiro, então vou responder, já que ela quis criar polêmica, então vamos lá. Né? Atitude louvável, ela disse que nós temos atitude louvável em querer informar as pessoas do município. Por que louvável? Não é louvável. Não é louvável. É a nossa obrigação, é a nossa atribuição, é a nossa responsabilidade tentar fazer um serviço bem feito. Isso é obrigação, não é louvável. Mas se você acha o nosso trabalho louvável, eu agradeço. Infelizmente não é recíproco. Mas eu agradeço. Que as informações são incompletas ou fora de contexto. Tem que explicar também para essa pessoa que alguns fatos não podem ser publicados. Alguns fatos não podem constar da notícia. Primeiro, ou porque está em investigação ainda, e segundo, porque deve-se respeitar as pessoas envolvidas. Tem que se ter respeito, tem que se ter ética com as pessoas envolvidas. Mas pelo jeito, ética e respeito é algo que você desconhece, né? Eu acho que você deveria seguir as suas diversas frases de autoajuda que você publica nos perfis da sua rede social para ver se você aprende sobre ética e respeito. Verificar as fontes. Achei estranho a pessoa falar que a gente tem que verificar as fontes. Deixa eu perguntar uma coisa. Você está dormindo comigo e eu não estou sabendo? Porque você sabe quais são as fontes e a maneira detalhada com a qual eu trabalho. Você está dormindo comigo? Eu não estou sabendo. Está tão íntima a ponto de saber quais são minhas fontes, como eu trabalho, como é realizada a minha função. Olha, que eu saiba, você não está dormindo comigo, graças a Deus. E no que depender de mim, nunca vai. Aí disse para continuar realizando o serviço de informar a população, mas é claro que eu vou continuar. E não preciso da sua autorização para isso. Ou o seu carguinho comissionado subiu a sua cabeça a ponto de você achar que pode dizer o que as pessoas devem ou não fazer. Claro que eu vou continuar, não preciso da sua autorização. Que a secretaria está de portas abertas para o site. Não, para o site não. Está aberta para o site ter informações. Não, a secretaria não está de portas abertas para o site. Está aberta para todos. E mais uma vez, ninguém precisa da sua autorização para procurar a secretaria. Eu estou falando, o seu carguinho comissionado subiu a sua cabeça, hein? Pimba, 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 toma, foi. Ninguém precisa da sua autorização para saber que a Secretaria de Saúde está aberta. Não só a Secretaria de Saúde, mas todas as demais secretarias do município estão abertas. Porque todo cidadão tem, por lei, o direito garantido de ter acesso à informação do que acontece em nossa cidade. Todo cidadão tem, por lei, o direito garantido de acessar as secretarias dos municípios e de indagar a administração pública a respeito do que faz com o dinheiro público. Não é porque você pinta ou pintou a sua sala de qualquer cor ridícula, inclusive o fez com dinheiro público, que você tem o direito de dizer quem pode ou não procurar a secretaria. Disse também que está há um ano na saúde, que nunca nos viu procurar a Secretaria de Saúde. Olha, eu não sei, eu acho que você acorda todo dia e vai para o trabalho pensando, dá a entender isso, que você acorda todo dia e vai para o trabalho pensando, ou imaginando, ou esperando, ou desejando que eu apareça por lá. Não entendi isso.
Você acorda todo dia esperando que eu vá lhe procurar na secretaria? Eu procuro os secretários responsáveis. São os secretários que são os responsáveis pelas pastas. O dia que você for secretária, aí eu vou lhe procurar para ter alguma informação. Caso contrário, não, eu procuro a secretária, a dona Marineide, que inclusive eu peço até desculpas à dona Marineide Hermida, secretária de saúde do nosso município. Peço desculpas a ela porque durante as semanas eu procuro ela 3, 4, 5 vezes, mas essa pessoa que tem cargo comissionado parece que não sabe o que acontece dentro do departamento de saúde. Mas eu peço até desculpas à secretária porque 3, 4, 5 vezes por semana eu procuro ela para ter informações a respeito do que acontece na saúde para nós podermos publicar aqui no Jornal ACN. Nessa semana, por exemplo, sábado à noite, eu estava mandando, domingo à noite, perdão, porque eu ia fazer uma publicação do Jornal ACN na segunda. Domingo à noite, eu estava mandando mensagem para ter acesso às informações, às atualizações da Secretaria de Saúde, incomodando a Secretária de Saúde durante a noite. Peço até desculpas a ela, de tanto que eu a procuro, mas a pessoa aí não sabe. Só quis falar para, como eu disse, se aparecer para essas pessoas do mesmo nível que a apoiam. Né? Mas eu peço desculpas à secretária. Agora, domingo à noite eu estava trabalhando, procurando a secretária. E essa pessoa aí, o que estava fazendo? Será que estava trabalhando em benefício do município? No domingo à noite? É engraçado que, inclusive, algumas vezes eu vejo essa pessoa saindo do serviço antes das 17 horas. Então, se um dia você for secretária, eu lhe procuro. Mas por enquanto você não é. E acho difícil ser. E se for... Olha, e se for, eu vou achar muito difícil a possibilidade de eu lhe procurar para ter alguma informação. Porque, olha, não te acho confiável. Não tem como achar confiável e competente para passar alguma coisa de maneira imparcial uma pessoa que tenta se autopromover criando polêmica em cima da morte de uma criança e em cima do nome do site. Então, vamos ficar por aqui, que é melhor. Peço desculpas pela resposta que eu tive que dar hoje aqui, em cima de um assunto tão triste, em cima de um assunto tão polêmico, mas, infelizmente, não fui eu que utilizei esse assunto triste para criar polêmica, para tentar, de certa maneira, se aparecer, conseguir alguma promoção, algum destaque, né, nas redes sociais. Se quer aparecer, amarra uma melancia no pescoço, tá? Fica assim, gente. Hoje nós temos, então, mais um boletim do coronavírus. Eu vou evitar falar mais desse assunto, porque também não quero promover essa pessoa. Não é merecedora de nenhum tipo de promoção. No meu ponto de vista, não é nem merecedora de estar no cargo onde está. A Secretaria de Saúde de Porangaba vem fazendo um bom trabalho no combate ao coronavírus. Acho que faria um trabalho extraordinário e perfeito se tirasse algumas pessoas despreparadas do seu quadro de comissionados. Mas, enfim, essa é a minha opinião, tá? Hoje nós temos em Porangaba, gente, segundo o boletim da Prefeitura, 23 casos confirmados. 23 casos confirmados. Na segunda-feira nós tínhamos 21, depois subiu para 22 na terça-feira e ontem, dia 23, na parte da tarde, tivemos a divulgação da confirmação de mais um caso confirmado. Ontem também tivemos uma boa informação
que é a alta, né, de mais um paciente que contraiu o coronavírus, mais um paciente que se curou. Portanto, nós temos no município 22 casos confirmados recuperados e 23 casos registrados desde o início da pandemia. Portanto, nesta sexta-feira, nós temos em Porangaba, por enquanto, segundo os números da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos um caso ativo de uma pessoa contaminada com o coronavírus. Nós temos um caso, portanto, de uma pessoa que está com coronavírus no município. São 23 confirmados, porém 22 recuperados. Ok, pessoal? Esses são os números desta sexta-feira, dia 24 de julho. Que o nosso final de semana seja bom, seja com boas notícias, que o nosso final de semana venha com novidades positivas, a ponto de ofuscar um pouco esse período de tristeza, de notícias tristes que estamos tendo no nosso município. Que o Brasil inteiro seja tomado por uma onda de notícias boas. É o que nós desejamos, é o que nós rezamos todas as noites quando colocamos a cabeça no travesseiro. Algumas pessoas colocam a cabeça no travesseiro pensando: o que é que eu vou fazer para me promover? De quem eu vou falar mal para conseguir me sentir melhor? Nós não, nós colocamos a cabeça no travesseiro e rezamos para que o município, o Brasil e o mundo seja tomado por uma onda positiva, de notícias positivas, de notícias boas, para ofuscar tudo de ruim que já aconteceu nesse ano de 2020. A você um excelente final de semana. O nosso grande abraço, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.